Olá, galerinha! Hoje nós vamos falar na nossa aula de geografia sobre patrimônio cultural. Então, qual é o conceito de patrimônio cultural? É tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma sociedade, ou até mesmo para uma pequena comunidade. Por exemplo, como arquitetura, festas, danças, manifestações populares, arte, culinária e entre outros. Nós vamos classificar o patrimônio cultural em patrimônio imaterial e patrimônio material. Então, o patrimônio imaterial é quando as coisas não são concretas, né? Então, por exemplo, considerando o estimável, que abrange as expressões. Por exemplo, as danças, né, como o frevo, o tambor, a literatura de cordel, o carimbó, as festas religiosas. E o patrimônio material são os centros históricos, os museus, conjuntos arquitetônicos, né, as construções que vão contar a história daquela sociedade. Tudo bem? Agora nós vamos ver nas nossas fotinhos alguns exemplos de patrimônios imateriais e materiais da cidade de Jundiaí. Essa imagem que vocês estão vendo é do Solar do Barão, uma construção de mais de 150 anos atrás, mais ou menos na data de 1862. Hoje, ela se localiza no centro da cidade, é um casarão bastante antigo e ainda preserva algumas peças mobiliadas do período do Brasil Império. Agora, essa outra imagem é do Teatro Politeama, que foi inaugurado em 1911 e era o grande centro de diversões da cidade. Passou por várias reformas para se adequar à época. Em 1950, o teatro passou por um período de degradação e chegou a ser fechado e colocado à venda. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Ponte Torta, que fala um pouquinho sobre a história da origem dos transportes coletivos de Jundiaí. Entre o final do século XIX e o início do século XX, os bondes movidos a tração animal passavam por ali, transportando pessoas entre o centro da cidade e a estação ferroviária no bairro da Vila Ares. A coxinha de queijo é um patrimônio imaterial da cidade de Jundiaí e as competições fazem parte das comemorações do aniversário de 364 anos da cidade. Essa eu tenho certeza que vocês não sabiam, mas o bloco carnavalesco Refogados do Sandi, com mais de 22 anos de história, também é um patrimônio imaterial da cidade de Jundiaí. E com certeza não poderia faltar a nossa principal rota turística da cidade de Jundiaí, a produção de vinho artesanal, que chegou na bagagem dos imigrantes italianos no final do século XIX. A produção artesanal, que inicialmente acontecia para o próprio consumo das famílias, hoje foi ampliada e é conhecida no mundo todo. Nosso patrimônio imaterial da cidade de Jundiaí.